Só que eu tenho o meu jeito de falar na lata. Caramba, velho, você é burro, mano. Para de gastar com esse tênis, sua anta. Mas você ficou com aquela imagem pra mim ali do cara que trabalha com jovens, que toca na igreja, que faz as paradas e tal, né? E depois aconteceu esse movimento na tua vida, né? De se tornar o primo pobre e tudo mais, né? E o Brasil inteiro te conhece. Mas engraçado, cara, que você não perdeu pra mim aquela identidade do cara da igreja. Você entendeu? Sim. Quando eu penso... Pra você ver como é forte essa parada da identidade relacionada a Deus. Quando eu penso em você... Eu não penso no primo pobre, você acredita? Você pensa na visão de antes, né? Eu penso no cara da igreja, que toca na igreja, que não sei o que lá, e que também é o primo pobre. Você entendeu? Não é que, tipo assim, que é o primo pobre... Que é baterista. E também é o cara da igreja. Não, é o cara da igreja que também... E é mais ou menos isso mesmo, não é, Edu? Sim, cara, nada na minha vida mudou, a não ser minha conta bancária. Sim. E a antecipação de alguns sonhos, né? Isso é uma coisa muito importante que eu sempre falo no canal, que é tomar cuidado para não deixar que o seu enriquecimento tire a sua simplicidade. O teu enriquecimento faça com que você abandone hábitos que eram muito bons e continuam sendo Roube bons. a sua identidade. Sim, mano. tem gente que muda totalmente, né? Depois fica lá com depressão lá. Enfim, eu tenho alguns exemplos na cabeça aqui de gente que realmente hoje tá sem propósito nenhum, que só fala de dinheiro, só quer andar com quem tem dinheiro, sabe? Então, cara... E Jesus trabalhou muito esse tema, né, cara? Sim, O potencial que o dinheiro tem de roubar a sua personalidade. Sim, tem muito. E é engraçado, cara, que não tem pra que mudar muita coisa, sabe? É engraçado que as pessoas do meu canal, e até o pessoal que é influenciador, tem muitos que me criticam, falando que ele tá fingindo, falando que ele tá querendo fingir que é pobre, que faz isso ou aquilo. Cara, talvez pra essa galera que quer só viver naquela bolha, é meio que intragável ver alguém que tá enriquecendo e não tá mudando. Então os caras ficam me perturbando o tempo todo. Vocês já ouviram um corte de um podcast, o cara falando, é porque o Duda ele força, o Duda ele vai jogar vôlei no parque público da prefeitura com os amigos dele. Pra que se ele tem dinheiro? E por que eu não posso ir no parque público? Por que eu não posso fazer uma escalada no Pico de Jaraguá de graça com a minha esposa? Igual os caras fazem. Eu tenho que ir pro Himalaia? Igual os caras fazem nos Estados Unidos, né? Que o Keanu Reeves pega o metrô. Porque o jeito que você... é o que mais me criticam. Você só anda de trem, ele anda de trem pra fingir que é pobre. Cara, se eu quisesse fingir que é pobre, eu não teria feito tanto de vídeo no canal já, falando que eu tô rico desde 2021. Então. Né? Então, uma coisa é eu fingir que sou pobre, eu tô aqui no trem, gente, porque eu não tenho condição. Outra coisa é eu falar, eu tô aqui no trem porque eu prefiro. Mas eu tenho dinheiro tranquilo pra andar de Uber, ou comprar outro carro e mais outro. Eu tô no trem porque eu quero cortar o trânsito, né? Sim, e isso é uma coisa que a galera não entende. Vou dar um exemplo, Marco. Esses dias eu fiz amizade com um cara que eu não vou falar quem é aqui, porque eu não sei se ele me dá essa liberdade, mas depois eu te mostro quem é. Ele é literalmente um cara bilionário. E não é bilionário, tipo esses caras que falam que é bilionário. Não conheço nenhum. Não, porque assim, tem um monte de cara que fala que é bilionário, aí quando declara o imposto de renda tem 50 milhões. Por quê? Porque o cara só tem empresa. Eu tô falando de um cara que é literalmente bilionário. Me tira uma dúvida. Ser bilionário, milionário, nananã, é dinheiro na conta ou conta um patrimônio também? A maioria conta o valor da empresa. O valuation da empresa. Aí eu tenho uma empresa que vale bilhões. Então ele é um cara bilionário porque ele tem uma empresa que vale bilhões. Mas ele não tem 1 bilhão na conta. Exato. Só que aí... Nem o patrimônio, talvez. De certa forma, não dá pra garantir que aquela empresa realmente pode ser convertida em dinheiro na hora. E opa, tá aqui, peguei meus 5 bilhões. Porque, então, por exemplo, quem tem uma casa de 1 milhão é milionário? É uma discussão isso aí, né? Tem gente que fala que milionário é a pessoa que tem alguns milhões, não a pessoa que bateu 999 mil. Porque senão, tipo assim, meu avô é milionário. Meu avô tem 3 terrenos, tem 2 casas, tem não sei o quê. Tem muita gente classe média que, se a gente analisar, que ela tem... Cara, hoje em dia aqui em São Paulo, qualquer casa... 500 pau, no mínimo. Pô, os meus pais, eles moram na casa da minha avó. A gente morava numa casa que tinha enchente, perdemos um monte de coisa, cansamos de ficar naquela casa, fomos pra casa da minha avó e ficamos dividindo um cômodo só lá. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Um cômodo a gente tinha. O tempo foi passando, meus avós foram pra Bahia, a gente ficou com a casa pra gente, que depois meus avós faleceram. Minha mãe tá vendendo essa casa por 800 mil. É quase 1 milhão, uma casa da minha avó, que é da minha avó, que nem é linda a casa. Entendeu? Sua mãe é milionária. Então, tem muita gente que faz isso, mas esse cara que eu tô falando, ele é realmente... Bilionário. Ele tem mais de 100 empresas, né? E ele tava conversando com ele esses dias, ele me mandou um vídeo... E eu posso te mostrar, não vou mostrar aqui pra não expor em rede pública, né? Mas ele me mandou um vídeo no metrô, falando, Duda, não sei o que lá, depois vamos marcar uma reunião e tal. Ele tem um escritório, mano. Não sei se você já viu aquele prédio chamado, acho que é Rosewood, mano. É um prédio, cara, é o prédio mais bonito que eu já vi na minha vida. Fica numa Travessa da Paulista. É absurdo. Não. Eu acho que é tipo 6 estrelas o negócio. Ele tem um escritório lá. E tem uma renca de empresa. Aí eu falei, caramba, mano, o que você tá fazendo aí no metrô? Aí ele falou, Duda, tudo que eu tenho é na Paulista. Era muito trânsito pra ir pra lá o tempo todo. Então ele morava, acho que no Morumbi, sei lá onde que ele morava. Hoje ele mora num AP, na Vila Mariana, um AP top. E ele vai pro trabalho e volta de trem, porque dá 5 minutos. Então, assim, as pessoas têm um negócio de achar que ninguém sabe que ninguém sabe que ele é bilionário, ele é low profile. Ninguém, exatamente. Social, né? É por isso que eu até falei que não quero expor ele aqui, né? Cara, as pessoas acham que você tem que fazer alguma coisa porque você tá fingindo que é pobre. Vamos pegar aqui em São Paulo. Quem mora em outra cidade talvez não entenda isso que a gente tá falando. Mas aqui em São Paulo, cara, vamos dizer o seguinte. Primo pobre tá fingindo que é pobre, que tá andando de trem, tá?
Você mora do lado de uma estação. E dessa estação pra ir pra Paulista, você demora 30 minutos. Ou você tem a opção de ir de carro e demorar 1h40. Tá. Você prefere ir de trem e poder acordar 1h10 depois? Ou ter que acordar 1h10 antes pra ir de carro, ficar 1h40 no trânsito pra chegar lá no mesmo horário? É o meu raciocínio. Eu tô ali na estação, perto de Osasco. Cara, eu demoro 30 minutos pra ir pra qualquer lugar. Eu vou pra Pinheiros, eu vou pra Vila Olímpia em 35 minutos. Esses dias eu tive um evento lá Aí no Santander. não precisa se preocupar em onde vai estacionar. Não, e tem um monte de coisa. Então não é só pela questão de dinheiro. É pela praticidade. Vamos pensar, por que eu ando de trem? Primeiro, muito mais rápido. Muito mais rápido. Ai, Duda, mas é lotado. Tudo bem, eu prefiro ir num bagulho lotado do que ter que acordar 6 horas da manhã pra ir lá no bagulho em 2 horas de trânsito. Então ele é mais rápido. Segunda coisa, eu gosto de... Eu vou otimizando meu tempo em todo canto. Então quando eu tô no trem, eu consigo ir fazendo minhas coisas. Vou editando vídeo, postando, fazendo. Quando eu tô dirigindo, eu não posso. E eu sou meio agoniado. Eu tenho até que parar com esse vício de ficar mexendo no celular enquanto eu tô dirigindo. Então eu prefiro ir de trem, porque eu sei que se eu for de carro, eu vou querer ir fazendo coisa mesmo que eu tô dirigindo. É errado. É proibido, inclusive, né? Então eu consigo trabalhar. Segunda coisa, tem a questão do gasto? Tem. É a minha maior preocupação hoje? Não. Porque tranquilo, eu pegar um Uber e tal, não vai me fazer falta dentro da minha realidade hoje. Só que, querendo ou não, é mais barato, é 5 conto pra ir 5 pra voltar, basicamente. Eu não vou ter que ficar procurando lugar pra parar o carro. O estaciona, toda reunião que eu tenho é na Faria Lima, na Vila Olímpia, tudo 30, 40 pau pra você deixar o carro. Então assim, volto a dizer, não é esse o principal motivo. Mas não deixa de ser um motivo, é muito mais econômico você ir de trem. Outra coisa, quando eu vou de trem, eu vou tirando foto com a galera vai me reconhecendo. E no trem é onde mais me reconhece, meu canal é pra pobre. Se eu vou num evento na Faria, no Alphaville, pouca gente me reconhece. No trem é toda hora. Eu vou curtindo. Vocês já fiz até um Reels, né? Eu tava no trem lá, daí tinha um cara lendo meu livro. Aí eu fiz um vídeo dizendo, galera, quando você tá no trem, o cara tá lendo teu livro. Eu fui lá, falei com ele, tirei foto, foi da hora. Então, isso é uma coisa boa. Então, tem vários fatores, mas o principal é a pessoa entender que São Paulo está caótico. Eu não tenho saco nenhum de ficar 1h40 num trânsito parado a 5 km por hora, sabe? É desesperador isso. Então você otimiza seu tempo. Se liga, eu tô fazendo de vez em quando uns trabalhos numa empresa, que ela é no 4.440 da Faria Lima, certo? Quando você desce no metrô do Faria Lima, o metrô é mais ou menos a altura do 1.200. Cara, se liga nisso. Dá uns 40 minutos a pé. O Uber, do 1.000 até o 4.400, no horário de pico, dá mais de 1 hora pra andar isso. Tem isso. E custa R$60. Pra ir do 1.000 até o 4.440. Aí, mano, tem aquele bagulho daquelas bikes do Itaú. Que você pega rapidinho. E tem ciclovia na Faria Lima inteira. Então, tipo, você pega a bike em um lugar e vai de bike, velho. E isso, o Marco, não é coisa de pobre. Eu tenho contato com um monte de dono de empresa que tá fazendo isso. Um monte de dono de empresa que tá indo de terno de bike. E não é estagiário. Eu tenho sociedade com algumas empresas, né? Os sócios dessas empresas, são empresas enormes, estão indo trabalhar de bicicleta. Esses dias eu fui numa reunião com um sócio meu, que é o Romualdo. Fomos visitar um sócio dele de uma outra empresa. O cara é só um dos maiores arquitetos do Brasil. Ele é sócio de uma empresa que tá entre as 100 maiores empresas de arquitetura do Brasil. Mano, o cara faz casas de 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Eu falando com ele, mano, mas você mora perto? Não, eu moro uns 8 quarteirões aqui. Caramba, então dá pra vir a pé. Ó, dá pra vir a pé, mas eu venho de bicicleta. Mano, então, entende? Tem essa visão de que o rico tem que ter carro importado. Eu tô vendo um monte de gente mudar esse cenário. Inclusive, eu tenho um amigo, por exemplo, os Gêmeos Investem. Os Gêmeos Investem, são 2 irmãos, né, que tem canal no YouTube. Cara, os 2 tinham 2 Porsche cada. Aí eles falaram, Duda, eu fui lá no podcast com esses dias, Duda, cara, é da hora, é legal ter um Porsche, mas, mano, a gente nem usa tanto. É um risco, tudo é caro, a gente tem medo de ser sequestrado. Venderam os 2 Porsche. E ele falou lá no podcast, né? Então, assim, tá havendo uma mudança. É bom pra esses caras que tem Ferrari, quando o cara vive num nicho ali, que é só dentro do tamboré e tal, Fica né? só ali, andando ali. O cara que tem a Ferrari nem quer sair com ela muito, a não ser pra passear, pegar uma Bandeirantes. Mas imagina uma Ferrari na Faria Lima, nesse trânsito de 1 hora. É fogo, né? Então, assim, são escolhas que a gente faz e aí volta naquele negócio. Aí vem aquele cara pra limpar o vidro já arranha, já... Então, são escolhas que a gente faz, mas é importante a pessoa entender que não é porque você tá rico que você tem que perder sua simplicidade. Então, esses dias eu postei um vídeo mostrando eu comendo um prato feito de um cara que mora perto de casa lá, de uma lanchonete lá perto de casa, que eu gosto do cara, é meu amigo. Aí alguém falou assim, pô, Duda, se liga, mano, você tem condição de comer num lugar melhor. Eu sei. Mas quer dizer o quê? Porque agora que eu tô rico, eu não posso mais ir na lanchonete do meu amigo, porque agora o PF dele é 30 conto e eu tenho que ir num dia 80. Entende? Então não tem pra que a gente perder alguns costumes. Cara, você já percebeu que a sociedade te coloca regras do que você tem que fazer, como você tem que ser, e que elas não fazem tanto sentido, mas que se o cara vacilar, ele se perde nesse sistema, né, mano? E isso vale pro meio cristão também. No meio cristão total. Por que o cristão se desvia quando fica famoso? Se perdeu. Não tava com a raiz em Deus. E tem vários casos, até de gente que já vê